Olá, gente! É hora de dar adeus, é hora de se despedir. Foi pouco tempo que cobri esse mangá por aqui no canal, eu tenho que concordar, mas isso não significa que foi pouco tempo que eu acompanhei. O episódio Nagi ficará para sempre na história dos mangás como a prova viva de que, se os autores quisessem, poderiam farmar dinheiro infinito. Imagina durante o lançamento de, por exemplo, One Piece, você poder ler um outro mangá que cobrisse a jornada do Gold Roger. Eu sei que não tem como comparar, o Nagi é um dos personagens mais marcantes da história, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Vai muito da questão da maioria dos autores ter essa espécie de ciúmes de suas próprias obras. Eu, por um lado, não acho isso errado, me colocando no lugar deles, mas como fã de uma trama, tu ainda pode se sentir traído com, por exemplo, a situação do Togashi não deixar Hunter x Hunter ser desenhado por outra pessoa enquanto ele escreve, né? De, por exemplo, Jujutsu Kaisen não ter tido um encerramento no nível que merecia pelo Akutami está de saco cheio de escrever a história. Inclusive, isso me fez lembrar que o próximo mangá dele tá bem perto de ser lançado, tá bom? Obviamente eu trarei vídeos lá no Taigo quando sair. Eu espero que ele possa criar tantos personagens interessantes quanto fez na sua primeira trama. E de um modo geral, o episódio Nagi me ensinou isso. Os dois autores principais da obra não possuem medo de nos encher de conteúdo. A obra nem sequer tem 10 anos e já temos 2 mangás, anime com a terceira temporada já chegando, 5 novels com a sexta provavelmente vindo aí no futuro, 2 guias oficiais, e eu acredito que esse número só tende a aumentar realmente nos próximos anos, com seja lá quais forem as ideias deles. Eles não parecem realmente faltar, né, com isso. Pelo menos nesse ponto aqui eu não acho que os autores estão de barriga seca, não. Eles têm várias ideias sim. O título do capítulo de despedida é Eu Ainda. E o capítulo tem seu início de uma forma bem filosófica. Um prodígio é uma criatura que nunca pode existir por si própria. Aquele responsável por descobri-los também determina seu esboço. Percebemos que esse monólogo vem de nada mais nada menos que do ego, e ele explica que mesmo assim, isso não é nada além de um esboço. No momento que eles ficam satisfeitos com serem descobertos e param de polir seus egos internos, o prodígio perde seu brilho. Ouvindo isso, a Anri questiona: você está falando do Nagi, Ego-san? E ele responde: não, do Nagi e do Ryo. Esses dois foram aqueles que eu encontrei e convidei pro Blue Lock. Ela lembra da sensação de ter achado que ambos combinavam com o ideal do projeto e pede para que o Jinpachi guie eles para se tornarem os melhores. Ao que o Ego responde: você não deveria estar se preocupando com outra coisa? Ela não entende inicialmente o que ele quer dizer com isso, mas quando ela olha pros telões ali do Ego, ela vê o Bashira correndo seminu nos corredores das instalações, logo após ter roubado os tickets de escolha de todos os meninos. Enquanto ele dá fuga, Kiora e Barou estão na busca da apreensão do jovem infrator, e a ideia do Bashira era a seguinte: qual time vocês vão escolher? Que tal eu decidi por vocês? Os dois tentam pará-lo arremessando objetos, mas não adianta. Ele desvia. Pra counterar o espertinho, Nico e Zantetsu chegam em sua frente, mas não adianta. Bashira, no quesito de liberdade corporal, simplesmente surra ambos facilmente. Ele escapa desses dois e acaba chegando num beco sem saída. O Ryo sai do quarto nesse momento, que tava bem ali ao lado, e pergunta o que ele tá fazendo. O Bashira questiona se aquela parede sempre esteve ali, e o Mikage explica que eles fecharam aquele local mais cedo. Basicamente, anteriormente, essa passagem acabaria conectando ao quarto onde estão os garotos do top 6. Resumidamente, ela tinha sido colocada ali para que os meninos não pudessem interagir com os outros durante esse período dos testes. Entendendo isso, Meguro decidiu que, se não havia saída, tudo que ele precisava era criar uma. Indo para as tubulações de vento, Meguro desafiou os garotos a o pegarem, e com o Nico deixando o Ryo de aviso para pegá-lo caso o visse novamente, os garotos seguiram nessa caçada. Olhando para o seu cartão, ele ficou aliviado por pelo menos o dele estar seguro. Ele pensou nesse momento um pouco nas palavras do Ego: decidam por si mesmos qual time vocês querem se unir. E ele se questionou: qual escolha é a certa? O que o meu ego quer? Indo
pro lado do top 6, em seu campo de treinamento, os garotos estavam treinando o condicionamento físico, pelo menos ali o Yukimiya e o Nagi. Ele rapidamente percebeu o quão veloz era o Canyon, e o Leopardo da Oakley anunciou que por hoje isso era tudo. Era isso. Ele não podia ficar cansado pro verdadeiro negócio do próximo dia, né? Iam começar os testes. Além do mais, ele estava exausto depois de lidar com o Karasu e com o Otoya. Os garotos o cumprimentaram e ele disse que ficar com eles o fazia sentir que seus sentidos estavam entupidos. Ao que os meninos responderam: se isso é verdade, isso é tudo que seu ego vale. Não haja como se pudesse ver a resolução dos outros, idiota. O Otoya tomou o comentário negativo sobre ele como um elogio e o Yukimiya continuou se achando: é por isso que eu sou diferente de vocês. De toda forma, não é como se eu fosse enfrentá-los. Eu sou um adulto, então lido com as coisas pacificamente. Karasu já estava dando nos nervos e só respondeu que não se importava com ele. E nesse momento o Nagi percebia, com essas pequenas interações estranhas, o quanto no top 6 existia essa espécie de coleção de egos fortes. Otoya deu um toque no seu ombro e se despediu, dizendo que ia tirar uma pausa. Partidas com você sempre me deixam animado. Você sabe, né? Seishiro percebia o quanto todos eram estranhos de suas próprias formas. Se eles estivessem na escola, provavelmente seria assim que ele os veria. Mas tava tudo bem, porque apenas aqueles que podiam despor seus egos seriam capazes de sobreviver no Blue Lock. Acima de tudo, o que continuava de pé era nesse momento o monstro Itoshi-rin, que continuava treinando mesmo após o treinamento do restante dos garotos. Chamando a atenção dele, o Nagi questionou: quer ir um x1? Ao que o Itoshi mandou: eu não me importo com você, cabeça branca. Vá adorar o Isagi. A conclusão que o Nagi tinha chegado não estava errada de fato. Pro Rin, Nagi nem sequer aparecia em seu radar, mas mesmo assim, ele era o mesmo que ele, um egoísta frustrado pela luz de Yoichi. Até começar a mudar o Itoshi-rin, Isagi tinha conseguido. A sombra que reinava o Blue Lock. Era isso que na visão do Nagi, o Yoichi era. Pensando sobre isso, ele concluiu: eu quero derrotá-lo. Eu quero me testar e lutar contra ele novamente. Tudo aquilo que eu sou agora, eu quero atacar o Isagi com isso mais uma vez. Indo pro ponto de vista do protagonista, na sala dos monitores, ele estudava os garotos. Enquanto concentrado, quem apareceu roubando-lhe a atenção foi o Ryo dizendo: é o mesmo pra mim. Você não sabe que time escolher, certo? Isagi ficou surpreso. Eu pensei que você escolheria o time do Nagi sem nenhuma dúvida. Ao que o Mikage falou: eu não quero ouvir isso de você depois de ter sido o motivo da nossa separação. Ah, desculpa. Escolher o time do Nagi e jogar com ele. Era isso o que eu planejava. Mas agora eu não tenho certeza. Por quê? Bem, Nagi escolheu você durante a segunda seleção. Eu cheguei até aqui pensando que o faria se arrepender de não ter me escolhido. Mas depois de ver ele ascender ao top 6 e comparando essa situação com o lugar onde eu estou agora, eu sinto como se ele estivesse indo cada vez mais longe e eu não tenho confiança para dizer com certeza que eu posso sequer lutar em pé de igualdade com ele. Também parece como se eu tivesse deixado a chance escapar. Eu não vou conseguir outra, mas ao mesmo tempo eu sinto como se ele fosse ficar ainda mais distante após ver o quão inútil eu sou. Agora, eu não sei o que eu deveria fazer. Talvez eu tenha falado demais pro Isagi. Não é como se eu quisesse que ele entendesse minha dor, nem nada do tipo. Foi o que o Ryo pensou, né? Inesperadamente, o Yoshi falou: é o mesmo pra mim, Ryo. Rin é o meu Nagi. Isagi também? Eu nunca imaginei que o Isagi e eu poderíamos pensar da mesma forma. Você tá certo. Se eu não lutar com ele agora, ele talvez chegue a um patamar inalcançável. E eu não quero me arrepender disso. Com o Isagi fazendo sua escolha,
dia, Ryo percebeu que sempre pensou no Isagi como uma espécie de inimigo a ser derrotado. Mas Yoshi era surpreendentemente sincero e um bom rapaz. Eu consegui me decidir graças a você. Eu vou provar que o caminho que eu escolhi foi o certo. Olhando pra isso, ele só conseguiu pensar que, se eles tivessem se encontrado em outras circunstâncias, talvez ambos poderiam ter se entendido melhor. Se despedindo, Isagi falou que o via no campo no próximo dia. Ele ficou se questionando o que ele queria dizer exatamente com isso e pensou: esse cara realmente não pensa sobre nada além do futebol. Mas isso acontece de uma maneira boa, não é uma forma obcecada, né? Ele olha pro futebol realmente sempre de maneira positiva, não é uma coisa que acaba destruindo o Isagi como pessoa, pelo menos da perspectiva que o Ryo tem aqui, né? Eu sinto que eu finalmente comecei a entender um pouco do que puxou o Nagi até ele. Meu coração está mais leve. Eu sinto como se agora apenas quisesse lutar ao lado do Nagi. Voltamos pro lado da Anri e o problema tava grande. O Bashira tinha virado um espião e continuava se arrastando pelas tubulações. Entretanto, Barou foi mais esperto e achou ele com um cabo de vassoura ali. Ele conseguiu cutucar e tirar o Bashira lá de cima. O problema é que até nessa situação, o Bashira conseguiu se virar, chegando novamente num beco sem saída. Percebemos então que a Anri é quem estava fechando e abrindo aqui essas portas que o Bashira tinha acabado batendo de frente com um no começo do capítulo. Para tentar pará-lo, ela estava fazendo isso, mas não adiantava. Ela mesma já estava confusa em como parar esse mini orangotango do projeto. O Ryo percebeu aquela porta ao lado do seu quarto abrindo e pensou: essa é a passagem para o top 6. Um senso de urgência foi transmitido pelos seus olhos. Cortamos então para o Meguro e ele continuava fugindo com tranquilidade. E quando enrolou um dos corredores, se encontrou com o Shidou nu. Enquanto os glúteos sedutores do moreno chamavam sua atenção, Meguro se deu de conta que os dois dividiam o mesmo neurônio. O que você tá fazendo, seu pervertido? Aeróbico pelado para libertar minha força vital. Com a distração, finalmente Barou conseguiu alcançar o Bashira. O Ryo, quase que sendo puxado para aquele local, foi ver o Nagi, provavelmente, né? Ele não sabia onde ele estava, mas estava se encaminhando ali para caçar ele. Ao passar pela sala de treinamento, ele percebeu o quão suado o gênio estava. O treinamento que ele fazia nesse momento era o de arrematada. Seishiro se encontrava tão absorto que só conseguia pensar em mais. Eu preciso impulsionar meus reflexos mais. Eu quero fazer chutes mais fortes. Eu nunca vou vencer o Isagi desse jeito. Eu quero um novo eu. Enquanto assistia ele se esforçando, Ryo percebeu que era uma boa expressão a que o gênio tinha em seu rosto. Se você pode ficar animado assim, então isso basta pra mim. Eu posso me sentir desse jeito agora por causa que nos separamos e cheguei até aqui sozinho. Eu sinto que finalmente posso dizer o que eu não pude dizer antes. Ele pensou sobre aquelas palavras. Ok, Nagi, pode ir. Vamos nos encontrar novamente além dos nossos sonhos. Encorajamento. Nagi pensava que aquilo não bastava. Ele precisava se tornar mais forte, mais feroz. Ele necessitava transcender. E pensando nisso, os fantasmas daqueles que transmitiam isso pra si apareceram. Esses eram seus novos objetivos. A bola foi mandada, ele recebeu, levantou, arqueou, se movimentou, preparou pra chutar e o seu inimigo final chegou. Percebendo que não era o bastante, ele estava prestes a aceitar essa realidade, mas Ryo o interrompeu. Não, nós conseguimos isso. Você pode ficar ainda mais animado. Cruzando uma outra bola, Nagi pensou: bom lance. De onde veio? Ryo apenas pensou: vá, prodígio. Não volte para trás. Nagi pensou: com isso, eu consigo visualizar. E os dois começaram a se sincronizarem em seus pensamentos, quase que um completando o que o outro imaginava. É isso. Ainda mais livre. Absorva. Crie. Finta. E depois
um chute. Visualizando o drible perfeito, ele recebeu do Ryu a motivação que faltava. Continue até onde você puder. Nossa, eu sou um deus. O mundo está esperando pelo seu ego ardente, Nagi. Marcando um gol que superava o fantasma do Isagi que lhe perseguia, ele tinha, pelo menos em sua imaginação, o superado. Seishiro comemorou a conquista. Eu consegui uma nova técnica. Aquele passe de agora, quando olhou pra trás, não havia mais ninguém. Já no corredor, pra Mikage, isso era o bastante. Mesmo que ele o esquecesse, não importava o que acontecesse, não importava quantas vezes ou aonde ele fosse, ele continuaria o encontrando. Fazendo sua escolha, ele finalmente pôde dizer: vamos nos encontrar além dos nossos sonhos, prodígio. Nagi então pensou no Shoki e no seu amigo. Ei, Ryu, Nesse mesmo momento ele imaginou o estádio da Blue Lock cheio enquanto andava num corredor com a camiseta da equipe. Nesse momento, mesmo cansado, ele começou a correr. Entrando no campo, o número 7 do projeto buscava de toda forma alcançar o seu sonho. O capítulo acaba assim, de forma aberta, um sonho que não é esclarecido, e eu acho que todo mundo que consome a obra principal vai ter que concordar que literalmente o capítulo 312 de Blue Lock será a sequência disso aqui. Essa situação lúdica das últimas páginas do capítulo provavelmente foi premeditada para criar essa conclusão do que ele ainda almeja. Se no 312 revelar direitinho, vai ser cinema, né? Eu desculpo os autores por terem nos enrolado tanto tempo aí, se for isso que vai acontecer, já que em tese, né, eles vão ter realmente nos enrolado na obra principal só pra ter essa sincronia com o final do mangá do Nagi. E olha, me chamaram de louco por dizer que enrolaram demais o arco do Nagi no mangá principal, mas se isso aqui acontecer, minha teoria se confirma de vez, né? Realmente fomos enrolados somente por capricho dos autores com relação ao final da obra secundária. Não tem o que fazer, mas ainda assim, né? Pra mim vai ficar claro que nós foi enrolado pra isso aqui acontecer. Olha, gente, foi um final razoável, o mangá nunca tentou se desprender da obra principal muito, então, até como o autor já tinha avisado, fazer um final que lhe prende a principal novamente é o lógico. Avalio o mangá como um péssimo mangá de forma singular, agora de forma grupal, teve sim algumas partes de bom valor a serem tiradas dele. Se fosse pra mim ter escrito ele, eu teria tentado dar uma forma mais singular, eu teria realmente tentado moldar ele numa perspectiva totalmente à parte da obra principal, mas ainda assim, eu acho que no próximo conteúdo extra que vimos da história de Blue Lock, perceberemos o quanto esse mangá aqui serviu de boa experiência para a escrita do Kaneshiro. Provavelmente veremos ele tendo ajustado mais nessa questão e eu tô ansioso para ver isso acontecer. O que prova para mim isso é o quanto esses últimos capítulos da obra tinham melhorado bastante com relação aos iniciais. No mais, um agradecimento especial ao autor Sanomiya Kota. Sem ele, nada disso teria sido possível. Eu espero que agora que o episódio Nagi foi encerrado, ele possa seguir adiante desenhando para um mangá que seja totalmente dele ou em colaboração com outro escritor. No Japão isso é bem comum, né? Autores que decidem seguir a carreira cuidando da parte ilustrativa e outros da parte escrita. Ele parece ser um desse tipo, então de toda forma eu desejo tudo de bom pro futuro da carreira dele, ainda mais pensando que ele mal começou na indústria, né? Ele só tem 5 trabalhos até agora e a família dele cresceu nesse ano de 2025, ele tinha anunciado há pouco tempo atrás a chegada de mais um filho. Eu espero que dê tudo certo pra esse cara. Na moral, eu gostei da arte dele, tô curioso pra ver numa obra mais específica, totalmente ali sua, junta de outro escritor. O cara tem realmente muito potencial. E o Kaneshiro, junto do Yosuke aqui também, simplesmente abraçaram ele, né? Ele simplesmente foi adotado pelos dois aqui com Blue Lock. O cara faz desenho pra novel, fez a spin-off da obra completamente. Provavelmente ele deve acabar fazendo algumas ilustrações pra Blue Lock no futuro, então eu fico na espera dos seus próximos trabalhos, ok? No geral, gente, se cuidem e lembrem-se sempre, todos nós ainda podemos sonhar. É essa mensagem que essa spin-off trouxe pra mim. Acredite em si, cara, você consegue. Gambatê, tamo junto, valeu, falou e... cut!